Boa Boa noite. noite, boa noite. Deixa o pessoal chegar por aqui. Olha Boa aí, noite! É super pontuais. isso Um aí. minuto. É isso aí. Boa noite a todos. Vamos começar nossa live. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto. Aí, mais 3 meses e um pouquinho, nós estaremos aí em Brasília, no Congresso Internacional de Ozonoterapia. Então, já anuncio aqui em primeira mão na- como primeira informação para todos aqui na live. Não, Bom, Letícia, e esse tema de hoje, hein? Ozonioterapia sem mitos. Eu Boa acho que a gente vai ter um noite! monte de Vamos. perguntas hoje. Eu acho que esse é o nosso esquenta, né, para esse evento grandioso que está por vir. E também mais uma forma de a gente estar se alinhando com o nosso, com os profissionais que utilizam a ozonoterapia como recurso terapêutico, para a gente estar trazendo atualização científica, tirando dúvidas. Então, já aproveitem aí quem está aqui, né, de mandar as perguntas para a gente estar depois abordando esse assunto. E, claro, sim, é um tema de muita relevância, porque eu acho que, além dos mitos, existe muita desinformação, né, Antônio? E esse eu acho que é um dos desafios que a gente tem, é, de trazer a informação de forma consolidada, científica, sem apelos de marketing, né? Sem apelos exagerados e sim reais, né? Tornando essa ferramenta cada vez mais científica. Então, eu gosto muito de trazer esse tema. Então, é um tema que a gente pensou junto, algo que pudesse atrair a curiosidade, mas ao mesmo tempo fazer uma reflexão do que foi o passado, né? A gente viveu por muitos anos dois extremos da ozonoterapia, né? De um lado, havia evidências, e do outro lado, pessoas que é, apresentavam o ozônio como a solução para tudo, né, Letícia? Então, assim, a gente vivia entre esses dois extremos, e nós aqui no meio, né, tentando dizer, poxa, tem evidência, mas espera aí, também não é para tudo, não é solução para tudo. E a gente ficava ali naquele conflito, até que, graças a Deus, depois de muitos anos de luta, conseguimos aí um reconhecimento, lei federal, resoluções em todos os conselhos e agora recentemente a Anvisa, né? Então é essa questão dos mitos, né? Então vamos falar um pouquinho dos mitos, né, Letícia? É isso aí, estamos aqui para trazer essa informação da forma mais ética, científica e correta possível, né? O que é mito, o que é fato, o que é ciência e o que pode revelar aqui para vocês na realidade, né? Bom, Letícia, aproveitando aqui a sua profissão, vamos. Eu acho que tem gente aqui que está nos acompanhando, profissionais da área de saúde, que já fazem ozônio, outros que não fazem, e até também pessoas, pacientes nossos, amigos, que não são da área de saúde, mas têm interesse em ozônio. Então, vamos tentar explicar a primeira coisa, o básico, né? O ozônio, Letícia, é tóxico ou não? Me conta aí, você como farmacêutica. Fala Então, para eu mim. acho que é algo muito relevante que a gente tem que trazer, até porque hoje eu recebo muito essa pergunta sobre a toxicidade, porque tem alguns equipamentos que utilizam o ozônio para limpeza do ar e eles vendem, né, como ozonioterapia. Então vamos lá. O ozônio é um gás oxidante, reativo e instável. Essa capacidade oxidante dele é o que a gente fala de o paradoxo da ozonoterapia, porque apesar de ele ser um gás oxidante, ele causa no nosso organismo efeitos antioxidantes, através de um processo de regulação que a gente fala de hormese. O que é hormese? É quando uma substância em altas doses ela é tóxica, mas em baixas doses ela é benéfica para o nosso organismo.
O que acontece é que o ozônio ele trabalha através de um mecanismo de ação de biooxidação. E o que é essa né, dentro das terapias biooxidativas? O que é isso? Significa que ele vai dar uma pequena oxidação e o organismo então responde com aumento de enzimas antioxidantes e outras respostas no nosso organismo. Mas para o pulmão, a gente não tem uma capacidade antioxidante grande e nem um volume grande para suportar uma quantidade de ozônio alta. Então, um volume um pouco maior, concentrações maiores de ozônio podem sim ser tóxicas para o organismo. Por isso que a ozonioterapia é uma técnica terapêutica da qual nós utilizamos ozônio medicinal em doses terapêuticas por vias das quais nós conhecemos, que não é a via inalatória. Então, o ozônio é tóxico para a via respiratória em altas doses, e como tudo na vida, existe tudo que se usa na medicina, existe uma dose terapêutica para outras vias que a gente utiliza. E esse é um gancho importante porque muita gente tem essa dúvida, porque existe, né, na internet, né, essa informação que existem aparelhos que controlam a dose mínima de 0,08 ppm. E o que acontece? Existe uma norma internacional, Antônio, OSHA, né, que é eu não sei agora te dizer a sigla, que é uma norma de exposição laboral. O que é essa exposição laboral? É quando a pessoa trabalha, por exemplo, perto de uma máquina que produz ozônio. Não sei se você sabe, mas motores elétricos, máquinas de xerox ou máquinas, né, que têm motores, elas podem produzir ozônio ali naquele engenharia ali de motores. Então, digamos que uma pessoa trabalhe perto de uma máquina dessa, ela tem um limite de exposição laboral, aquelas 8 horas por dia, que não pode ultrapassar uma dose, uma concentração, para que ela não tenha esse malefício respiratório. Tem também aquela questão do ambiente, né? Quando aumenta a poluição, aumenta o ozônio, daí você tem aquelas placas, né? Então, as pessoas confundem um pouco isso, essa legislação, achando que isso é seguro para ficar inalando. Mas veja, Antônio, digamos que eu tenho um aparelho que faz ozônio para o ambiente e eu deixo ele aqui do meu lado. Como é que eu vou controlar que esse ozônio não vai acumular no ambiente, que eu não vou ficar inalando doses excessivas? Então, por isso que, né, nós sempre recomendamos, a Federação Mundial de Ozonoterapia recomenda, que quando você vai fazer desinfecção ou, né, a ozonização de um ambiente, não esteja habitado, que você deixe o aparelho lá, ele faz a desinfecção e aí depois você entra, abre, enfim, circula esse ar, né? Porque sim, o ozônio ele é tóxico e respiratória, mas não por outras vias, quando utilizado de forma responsável, ética, de forma adequada pela via correta e na dose correta, né? Então, esse é um conhecimento que precisa ter, por isso mesmo que profissionais da saúde precisam ter acesso a essa informação, conhecer, saber como utilizar. Então, resumindo, para a parte da saúde, para a parte humana, depende da dose, concentração, via e tempo de exposição. 4 para guardarem aí fácil, essas 4 linhas aí você consegue separar o joio do trigo, né? O que a gente pode fazer para a medicina, como ozônio medicinal e não, né? Bom, então... Até porque, né, as pessoas falam, é tóxico. Eu falo, então, toxina botulínica não é tóxico, né? Se você não usar no lugar certo, na dose certa, você também vai ter toxicidade, né? Só que o ozônio não é cumulativo, ele é uma biomolécula, porque o nosso próprio corpo produz ozônio. Então, quer dizer assim, ele existe a toxicidade respiratória dele quando mal utilizado, né? Então, a gente precisa deixar isso claro e, para isso, a gente tem que ter cuidados, né? O profissional que usa tem que utilizar dispositivo para destruição do ozônio residual, o equipamento tem que ter características que ofereçam segurança tanto ao paciente quanto ao profissional que está manipulando a máquina. Eu costumo dizer aos meus pacientes em consulta que tudo na vida tem que ter uma dose, né? Tem que saber a via, tem que saber entender qual o melhor para cada situação. Então, eu comparo, por exemplo, trabalho. Trabalho é bom, mas trabalho demais é ruim. Trabalho de menos também é ruim, né? Lazer demais
é ruim. Quem é que vive de férias? Ah, eu só vou viver de férias. O cara não vai ficar mal. Mas também férias de lazer pouco também é ruim. Tem que ter também um equilíbrio. Comida, né? E aí vai. Esporte. Tem esportes, a gente sabe, esportes desse, por exemplo, Ironman, triatlo, esses esportes que passam aí, que andam no limite, até passam do limite que nós conseguimos resistir, né? Isso traz uma oxidação muito forte para o organismo, né? Você vê isso muito em esportes extremos. Então, também, sem esporte, sedentarismo também é ruim. Então, dose de tudo na vida é importante, tá, gente? Então, Verdade. mais uma coisa que a gente Esse é tem um que dos entender. grandes mitos do ozônio, né? O ozônio é É, tóxico, então a gente trouxe aqui essa informação do primeiro mito aí do ozônio. pronto. Segundo mito, esse daí ficou engasgado por muitos anos, né? Ozonioterapia tem comprovação científica. Eita, é um mito que envolve tantas coisas, né? Porque não é só quando a gente, esses anos todos, quando a gente ia, né, no Ministério da Saúde, no CFM, na Anvisa, nos outros conselhos, no Congresso Nacional, discutimos lá por várias oportunidades em audiências públicas, sempre essa daí vinha da turma contrária, da turma né, descrença, e aí a gente sempre ficava aquela, calma, tem sim comprovação, mas vocês têm que separar. Primeiro a gente tentava separar o que a gente já explicou, o ozônio tóxico, né, do ar, né, e depois o ozônio medicinal, porque também tinha essa dúvida, né? Tinha gente que comparava, né, era Letícia, comparava o ozônio com ozônio medicinal. Não, eu pesquisei lá a camada de ozônio, não tem nada a ver com ozônio medicinal. Mas quando se falava em ciência mesmo, a gente sempre caía naquela de dizer, olha, tem comprovação, tem muita, a gente vai mostrar a vocês aqui e tal, e sempre vinha aqueles questionamentos, mas essa revista não é boa, mas esse artigo não sei o quê, mas esse tal, e a gente, de tantos que a gente lia, a gente resumia nos melhores, nos mais respeitados tal, e mesmo assim sempre tinha aqueles que questionavam, né, porque quem estava apresentando aqueles artigos eram nós, era a Boys, era nosso grupo, eram os que defendiam a ozonioterapia. Então é diferente quando um CFM, quando uma Anvisa diz assim, o ozônio tem respaldo científico, é totalmente diferente, né? Quando escuta isso, a gente tentava passar, às vezes era o mesmo artigo, né? Às vezes a mesma situação, o mesmo trabalho científico, mas eles não simplesmente não nos ouviam, né? Não vamos Mas generalizar, né, Letícia? eu acho que tem um aspecto interessante sobre isso. As pessoas costumam confundir a ausência de evidência ou presença de evidência com força de Com evidência, força de né? evidência, Uma exatamente. coisa é você ter força de evidência, outra coisa obviamente, que ozônio medicinal tem evidências científicas publicadas desde 1914, 18, né? A gente tem as primeiras publicações lá do The Lancet. É uma molécula já estudada e utilizada a nível medicinal secularmente. Então, é um aspecto que permeia, inclusive, essa comprovação científica. A força de evidência, ela se dá, né, pela qualidade dos estudos, pelo N, é um estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado. Então, tudo isso aumenta a força de evidência, inclusive existem ferramentas específicas para avaliar a força de evidência. O que acontece são algumas distorções, né, dessa força de evidência, dependendo da forma como você avalia. Então, primeiro aspecto, existe sim, né, força de evidência, mas não para todas as indicações. A Exatamente. grande dificuldade é que eu acho que o ozônio ele é um recurso terapêutico muito amplo, que ele não atua a nível sintomático, ele atua a nível celular e ele muda a nossa bioquímica, ele traz diversos benefícios para o organismo de uma forma que é relacionada a diversas condições clínicas, né? Que às vezes nem parece que ter relação. Que, por exemplo, eu posso tratar hernia de disco, dor lombar e periodontia. Eu uso para cirurgia odontológica, eu uso para tratar pé diabético. Então, são condições muito diferentes, né? E que às vezes a força de evidência é diferente. Esse é o primeiro aspecto.
O segundo aspecto é que se trata de um recurso não patenteável. A gente já falou que é uma biomolécula, então eu acho que é importante a gente frisar, talvez ainda de quem está aqui nos acompanhando não saiba, que toda biomolécula, tudo que a natureza produz, não pode ser patenteável. Por isso que a gente não pode patentear vitamina D, a gente não pode patentear cannabis, Ômega 3. A gente não pode patentear hormônios que o nosso corpo produz, a gente não pode patentear o que a natureza produz de forma natural, a não ser que a gente tenha um processo específico ou que a gente modifique aquela molécula. Então, o ozônio é uma molécula, né, produzida por Deus, né, eu falo pela natureza. Então, essa falta de um grande patrocínio também dificultou na história aí do desenvolvimento do ozônio, talvez esse nível tão desejado de evidências que a indústria farmacêutica hoje tem o poder, né, para conseguir. Mesmo assim, eu digo, o ozônio ele tá aí, ele tem evidência por quê? Porque funciona, porque se não funcionasse, por que a gente ia continuar usando uma coisa que já usa há 100 anos e não funciona? Né? Então, antes de a gente entender esse conceito todo, eu acho que entender esse histórico, entender esse contexto também é importante, né? Então, assim, a gente hoje, né, os conselhos avaliam de formas diferentes e eu vejo, Antônio, na minha caminhada, que a análise de evidência, ela é muito, assim, sensível, assim, a pergunta que você faz, a resposta. Hoje, as evidências, elas são muito direcionadas a um desfecho único, a uma indicação única, e às vezes o ozônio é um recurso complementar, que complementa outros recursos. Então, existe um contexto e uma medicina muito maior que isso, ao meu ver, né? E que atrapalha um pouco e causa esse ruído aí nessa questão de evidências científicas. Mas sim, né? Tem muita evidência, é uma técnica comprovada, inclusive com mais evidência do que coisas que a gente usa no dia a dia e nunca se questionou. Muitas coisas. Né? Inclusive, me conte aí coisas que as pessoas, né? Que muita gente acha que tem evidência e não tem. E quantos medicamentos aí, eu com mais de 20 anos de medicina, quantos medicamentos surgiram com pouquíssimas evidências, foram lançados aí no mercado, nesses mais de 20 anos que eu atuo, e logo em seguida foram tirados de prateleira, aqui no Brasil, no exterior. E aí, não tinham tanta evidência para poder lançar isso, colocar isso no mercado, né? Então, eu acho que esse segundo mito, né, que a ozonioterapia não tem comprovação científica, você falou muito bem, o que é não ter comprovação, o que é ter comprovação e a robustez do que é uma comprovação, do que é ciência, né? Então, o primeiro mito de toxicidade também tem a ver com outros medicamentos também, que depende, quanto mais forte também pode causar um mal, e baixa dose também não pode fazer efeito nenhum. Então, a gente está muito próximo, mesmo não sendo um fármaco, né? A ozonioterapia não tem uma ação farmacológica, mas também, a gente fala de doses, a gente fala de comprovação científica, quantos medicamentos também aí estão lançados aí na oncologia, na cardiologia, sem dela, a força dela não é tão grande e está sendo aí usada aí com benefício até hoje, né? Então, a gente está passando, né? Mas como as etapas foram fluindo, né, Letícia? Eu me lembro 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente no Congresso, brigando ali nas audiências públicas, tentando mostrar isso, e a gente fazendo um trabalho ético, né, um trabalho científico, um trabalho consciente. A gente conseguiu mostrar, começamos isso pelo parlamento, né, começamos a mostrar lá aos deputados e aos senadores, né, a versão nossa, a versão realmente que tinha, eles deram oportunidades para a gente, né? Então isso a gente não pode negar, que a gente teve acesso, a gente foi, conseguiu ser ouvido lá dentro, e a gente foi lá no Congresso, conseguiu fazer história, né? Conseguimos lá a aprovação com unanimidade nas duas casas, depois a gente teve aí a sanção pelo presidente da República. Então foi na Casa do Povo, né, no Parlamento do Brasil, que a gente conseguiu fazer a mudança, né, da ozonioterapia no Brasil, e conseguimos mudar, né, introduzir essa terapia, que é hoje considerada uma terapia complementar para a rede pública, né, para a saúde pública brasileira. Então, foi tudo ali um começo, depois as coisas foram fluindo, continuando com o mesmo trabalho, mas aconteceu. Terceiro mito, Letícia,
Ozonioterapia cura tudo? Eita, nossa. O que é Tem que cura uma. tudo nessa vida, né? Amor de mãe. É, eu acho que Amor de aí é só mãe. na igreja, né? Milagre não faz, né? É, amor de E, pai e mãe também cura tudo. Vamos lá. e canja de galinha não faz mal pra ninguém. Pois é, mito, Então, outro mito. existe um mito, né? Um ditado, eu acho que o Dr. Laí popularizou muito isso, que o ozônio trata 236 doenças, né? Então, que cura tudo. Então, e também eu acho que o fato de ele atuar, a gente falou um pouquinho disso, em diferentes áreas, acaba criando esse mito de que cura tudo. Mas eu acho que todos a medicina e os profissionais da área da saúde, de forma em geral, eles foram é, condicionados, né? A forma com que o estudo hoje na área da saúde é direcionado, ele é muito direcionado ao tratamento de doenças, né? É um sintoma, um remédio, né? Então, tá com hipertensão, antihipertensivo, tá com colesterol, remédio para colesterol, tá com, enfim, depressão, antidepressivo. Essa é uma medicina que ela foi muito disseminada e ainda é, né, nas universidades. Então, isso cria uma forma de pensar que, às vezes, faz com que não se entenda a ozonioterapia, porque a ozonioterapia não tem esse mecanismo de ação. A ozonioterapia, ela atua, né, modulando principalmente estresse oxidativo, modulando a inflamação, melhorando a oxigenação dos tecidos. Então, essa atuação, ela vai lá na raiz do problema que muitas vezes não tem relação. Né? Então, assim, e isso é muito lindo de acontecer na ozônio, e às vezes as pessoas acham que ela fala assim: nossa, mas eu vim me tratar do joelho e melhorei outra coisa. Ou já aconteceu, por exemplo, eu já ouvi paciente que vai no dentista que melhora de outra coisa, entendeu? Então, assim, o fato, às vezes, de trazer essa melhora por conta da melhora do terreno, se é que a gente pode falar assim, por conta Sim. dessa otimização celular, acaba trazendo melhoras diversas. E aí traz esse mito. Meu Deus, ozônio é muito bom, ozônio cura tudo, ozônio é maravilhoso. E ele é muito bom, sim. Mas é claro que tem indicações e ele está mais relacionado, principalmente em primeiro nível de indicações, às doenças, né? As condições que estão relacionadas a estresse oxidativo, a microcirculação, a oxigenação. Então, tem essa que é necessário ter esse entendimento fisiológico para entender como funciona e entender que sim, ele atua em diferentes frentes, mas ele não cura tudo, né? Ele ajuda o corpo a Se se eu, reequilibrar. se eu perguntar à minha esposa, a minha amada esposa, o que é que cura tudo, ela vai dizer o chocolate, né? Eu Então, também acho. Então, é assim, ela vai dizer ozônio não, mas chocolate sim. Então, você falou aí, tô levando a brincadeira, fazendo analogia, mas o chocolate, né, a sensação de bem-estar que ele causa, né, por ter triptofano, ação com neurotransmissores, etc., produzindo aí, melhorando a produção de serotonina, isso traz toda uma sensação de bem-estar que você vai dizer, ó, eu tava com dor de cabeça, o chocolate curou. Eu estava com enxaqueca, eu estava com mal-estar, eu estava com depressão. Então, é tudo como você analisa as coisas, né? Então, para ela, o chocolate é tudo, né? Para nós aqui, o assunto é ozonioterapia. Então, fica aquela, né? Nenhuma terapia séria, aí vamos falar das terapias sérias, nenhuma terapia séria serve para tudo. Quando alguém promete tratar tudo, deixa de defender uma boa ozonioterapia e começa a prejudicar, né, Letícia? A gente tinha isso, aí fica agora, depois que o pior passou, a gente pode contar muita coisa, né, de bastidores, né? Mas quando nós andávamos, eu andei muito ali para Brasília, Congresso, Ministério, conselhos, e aí muitas vezes eu era abordado por políticos, por médicos, por autoridades, presidente de entidades, e eles diziam assim, me mostravam o Instagram e diziam assim, esse profissional aqui está dizendo que é para tudo. Está entregando ozonioterapia para tudo. Isso daqui, Antônio,
é da sua turma, isso aqui pode, isso aqui não podia estar acontecendo, tal. Então, saibam que a gente teve muito disso, né? Dessas situações que a gente teve que dizer que não fazia parte do nosso grupo, que não fazia parte do que a ABOS defendia, do que a ABOS lutava, dentro dos princípios da ABOS. Então, isso foi uma coisa que prejudicou, talvez, aí na velocidade com o qual a gente conseguiu as regulamentações. Mas, tudo bem, nada na vida tão boa, é fácil, né? Que bom. O que mais, Letícia, de mito? Vamos lá. Para a Lei Federal de 2023, tem uma coisa lá que diz ozonioterapia como uma medicina alternativa, isso é mito, né? Também acabou com isso, a lei federal acaba com isso, a ozonioterapia deixou de ser tratada como uma coisa, como uma linha alternativa, uma linha exclusiva, uma linha associada a coisa sem a tratamento sem ciência e passou a ser exigido, né, que seja comunicado, a lei exige isso, que nós temos que falar que é uma lei complementar, né? Então, definiu-se a ozonoterapia como uma lei complementar e é isso que a gente deve defender nos eventos, nos cursos e tudo. Eu até, Antônio, acho que existe uma origem dessa questão alternativa, né? Eu evito usar essa palavra ao máximo. Diante do que acontece. Lá em 2018, quando a ozonioterapia ela foi incluída dentro das práticas integrativas e complementares do SUS, junto com a ozonioterapia entraram outras 9 práticas. Dessas 9 práticas, tem lá reiki, dança circular, outras técnicas que são talvez alternativas e que realmente não têm evidência científica, né? São técnicas que sabemos que elas trazem bem-estar dentro de um contexto social, inclusive, mas que não é uma prática, inclusive, tão invasiva, né? Ou que requeira uma formação, às vezes, específica, né? A gente sabe que existem terapeutas que não têm um curso superior ou não estão vinculados, por exemplo, a um conselho de classe, que exercem essas práticas e são práticas, eu acho, relevantes dentro do contexto. Mas a inclusão da ozonioterapia junto com essas práticas acabou levando o ozônio para um caminho junto, né, misturado com essas técnicas, entendendo-se que era uma alternativa. E a verdade é que, então, se a gente tem algo separar em caixinhas, a gente poderia separar, então, essas terapias aí que a gente citou numa caixinha, a farmacologia talvez em outra caixinha, e o ozônio como um recurso complementar. Mas eu vejo muito mais o ozônio na caixinha, por exemplo, da hiperbárica, do laser, Do PRP, do PRP, que são técnicas regenerativas, entendeu? Que são técnicas não farmacológicas, mas que têm efeitos benéficos e complementares a tantos outros recursos. Então, acho que está faltando uma caixinha, talvez, para essas categorias aí, né? para essas categorias, né? E Porque que não são talvez nem seja um nome farmacológicas. complementar, né? Depois até mude isso, né? Então eu Mas acho que hoje é o que encaixa, né? é o que encaixa. Então, eu acho que, né, hoje, como aí à frente da BOS, principalmente, né, você que é o presidente, que era, né, ou ainda vice-presidente da Federação Mundial, a gente que viaja, que já teve em diversos países do mundo, vendo como funciona, né, a gente sabe que sim, que o ozônio é um recurso não convencional e que mesmo assim, que existem dificuldades em todos os lugares do mundo, mas que também ele vem crescendo em todos os lugares do mundo e que também em outros locais os profissionais eles têm mais uma autonomia diferente que no Brasil, né? Por isso que a utilização é diferente, mas é uma técnica complementar que traz muitos benefícios para o paciente, que inclusive somado às vezes né, a farmacologia convencional e etc pode trazer ainda mais benefícios para o paciente. Então, só que é preciso estudar, né? E qual que é o problema? Ninguém aprendeu na faculdade, pouca gente.
né? É uma Exatamente. técnica que veio para uma geração que ainda não foi formada para isso. Então, por isso há esse ajuste de tempo que leva até que as coisas se encaixem. Mas a gente está fazendo parte dessa transformação, do qual eu tenho muito orgulho, né? De estar aí há mais de 20 anos falando, brigando, levando isso e de uma forma muito séria. Por isso que dá trabalho, mas eu gosto de participar, de te ajudar nessa questão do congresso. Cortou sua voz. Se empenha muito, né? E esse ano estou muito feliz que o congresso vai ser em Brasília, que eu acho que é um lugar que a gente foi tanto, né, para falar de ozônio, em todos os conselhos, em todas as instâncias aí políticas e tudo mais. Então é muito legal que as pessoas possam ir para Brasília, conhecer, né, ver de perto como que isso esse universo que tem, né, em Brasília. E vai ser mais legal, eu acho, porque também é feriado, então as pessoas. É contra fluxo, né, em Brasília, então tende a ficar hotéis mais baratos, passagens mais baratas, a cidade com muitas opções, assim, de lazer. Então, eu tô muito animada para a gente levar todo esse background científico, essas atualizações, muito mais gente participando, né? Ano passado a gente não fez o congresso, mas o congresso de 2024 foi um sucesso mundial. Então, eu tenho certeza que esse vai Vamos, ser bem. vamos, vamos fazer uma edição linda em Brasília, uma edição bem diferente, uma edição na capital federal, onde realmente tudo aconteceu para a ozonioterapia em relação à regulamentação, né, onde tornou a ozonioterapia brasileira a única no mundo com 5 aprovações. Então, eu gosto muito de falar isso. A gente tem a ozonioterapia aprovada pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, aprovada no Ministério da Saúde, aprovada agora recentemente na Anvisa e todos os conselhos de classe, né? Então a gente tem cinco vias de aprovação. Isso é inédito no mundo, não tem outro país que tenha essa quantidade de aprovação. O Brasil se tornou referência no mundo todo. Então, muitos países hoje, Argentina, Chile, a própria Espanha, Itália, todos aí, muitos começam aí a nos buscar, a gente enviar a documentação para tentar entender como é que a gente fez e tentar passar o exemplo aqui para os demais, né? Muitos países, inclusive países que muitos falavam, nesse país já está totalmente regulamentado. Não. Existem países que já utilizam na rede pública, mas não tem esse nível de aprovação que o Brasil tem. Tá? E eu me refiro à Espanha, por exemplo, e Portugal, 2 países que já adotaram a ozonoterapia em sua rede pública, mas não dessa forma, né? Tão completa. Né? Então a gente fica muito feliz em fazer esse evento em Brasília e participar e trazer, vamos tentar trazer todos os representantes dessas entidades fortes para que eles estejam conosco nesse evento, para a gente mostrar aos 4 cantos do Brasil a nossa força, o nosso reconhecimento, a nossa regulamentação diante, diante das autoridades de cada entidade e também aí para todo mundo, todos os participantes e para todos os pacientes que estiverem acompanhando isso, a evolução dos seus profissionais lá com a gente. Então vai ser um evento bacana, os profissionais vão poder dizer, estou em Brasília, 20 e 21 de novembro, 20 e né? 21 de novembro. Vai ter um feriado aí, na 20 de novembro é sexta-feira. feriado, né? Consciência Negra. Exatamente. Então vai ser os hotéis, a gente já fez pesquisa, os hotéis estão muito bons os preços. Brasília, como Letícia falou, contramão no final de semana, então a ida, as passagens aéreas para Brasília também vão estar mais baratas. Uma gama, um leque importante de atrações turísticas na cidade. E assim vai. Espero que seja igual 2024, um grande sucesso, que a gente seja surpreendido aí com pessoas do Brasil todo e convidados internacionais, né, Tícia? Como sempre, trazendo aí, a gente vai trazer professores, doutores aí da América do Sul, da Europa. Vamos trazer a presidente da Federação Mundial de Ozonoterapia, que ela vai estar conosco,
Ah, também ela nos vai vir, né, prestigiando. Lali, Vai vir da a Lali. Turquia, isso aí. A Turquia vai vir diretamente, especialmente para o nosso evento. Vai ver, né, que a medicina, a ozonioterapia, é um grande recado que a gente diz, né? A ozonioterapia não precisa competir com a medicina, né? Ela precisa estar dentro de uma boa medicina, né? Então, agora, essa frase, ela entra muito dentro do contexto dos últimos meses nossos, né, Letícia? Quando a ozonioterapia faltava ali o CFM, faltava ali a Anvisa, e aí quando o CFM disse o médico pode fazer, a gente disse não, agora a gente está dentro de uma boa medicina, né? Então vamos mostrar isso. Vai ser o primeiro congresso depois dessa aprovação do CFM, depois do Mas a registro da Anvisa. ozonioterapia continua sendo multidisciplinar, né? Até, Antônio, Sim, acho que era sim, é bom importante você explicar isso, né? esclarecer isso, porque quando houve, né, esse anúncio a partir do Conselho Federal de Medicina, houveram muitas dúvidas, principalmente, né, dos associados aí da BOS. Ah, mas, né, assim, isso gerou uma insegurança desnecessária, porque, na verdade, cada conselho tem a sua própria regulamentação. Se você trouxer um pouquinho mais dessa informação, acho que vai ser bem importante. É, eu como médico, né, muitos, mas o seu entusiasmo como médico, porque o CFM aprovou, gente, eu sou médico, né, faço aí, tenho clínica, atuo, não parei um só dia nesses 22 anos de medicina, mas eu estou presidente da ABOS. A ABOS é uma entidade multidisciplinar, tá? Eu não canso de falar isso em todos os lugares que eu vou. Dentro da ABOS, eu estou presidente da ABOS, então a defesa é multidisciplinar. O entusiasmo com o CFM é porque foi o último conselho que deu mais trabalho, que mais teve uma certa resistência no começo. Então, isso realmente, a dificuldade fez a gente vibrar mais um pouco do que as outras. É normal isso, as dificuldades acabam trazendo para a gente uma ansiedade, né, uma sensação diferente quando a coisa acontece. E também é normal, tá? Então vamos aqui falar, eu quero lembrar aqui não aos novos praticantes da ozonoterapia, eu estou falando agora para todas as áreas, mas aos mais antigos, né? Os que estão praticando ozonoterapia há mais de 5 anos. Vocês lembram quando o Conselho Federal de Odontologia aprovou? Foi um entusiasmo grande, os dentistas todos começaram a prescrever, os que tinham interesse, os que tinham simpatia pela área, começaram a prescrever, foi aquele boom, né? A gente teve, inclusive na própria BOS, a gente teve muita demanda, muita procura por cursos para dentistas naquela época, e assim depois foi com fisioterapia. Então, eu estou vendo aqui que tem muitos fisioterapeutas aqui falando conosco. A fisioterapia, o Conselho Federal de Fisioterapia aprovou em resolução, como também o de enfermagem, farmácia, biomedicina. Isso daí, cada vez que tínhamos uma conquista dessa, era natural que esses profissionais estavam lá esperando isso, ansiosos. Quando tiveram as suas resoluções aprovadas, correram para nos buscar, para procurar um curso, para começar a trabalhar com isso. Então, isso fez parte da vida de todo mundo que está há muito tempo com a ozonoterapia. E isso levou um tempo para o Conselho Federal de Medicina aprovar. Então, esse tempinho aí, esse delay que teve do último conselho até o Conselho Federal de Medicina aprovar, ficamos aí mais de um ano sem nenhum conselho se manifestar. Por isso, esse movimento todo em 2025, por isso, tanta gente falando sobre a ozonoterapia o ano passado, porque faltava a medicina e era a que demorou mais e já tinha passado o entusiasmo maior com as outras profissões. Então, assim, eu me lembro quando dentistas, quando a odontologia aprovou, os dentistas vibravam muito com aquilo. Então, aconteceu agora com a medicina. Vai ser o primeiro congresso, né, Letícia, onde os médicos poderão ir sem precisar ficar ali quietinho, sem dizer assim, eu não sei se eu vou falar que pratico, se eu quero praticar ou não, porque agora ele pode participar dizendo que o seu conselho aprovou. Mas os outros já estavam nisso.
Então entendam isso. A gente não tem trabalho aqui para nenhum conselho. A gente trabalha para todas as classes, para todos os profissionais da área de saúde, como determina a Lei Federal de 2023, que diz que todo profissional formado na área de saúde, graduado na área de saúde, pode atuar na medicina, com exceção da nutrição. Então, gente, a gente trabalha para todos vocês, tá? Então, quem está entrando agora no. Às vezes acontece, Letícia, o fisioterapeuta, o biomédico novo que está entrando agora, não lembra como foi a luta também da classe no passado, né? Então, talvez surja essa história. É bom, já que a gente Mas eu, falou eu do. queria te perguntar mais talvez um mito aqui que é importante. Pois não. E existe ozonioterapeuta ou quem fez um curso de ozonioterapia, ele pode fazer qualquer procedimento com ozônio? Não, de forma alguma, né? É, também, essa pontuação sua é muito oportuna, porque a ozonioterapia, a prática está permitida, segundo a lei federal, para todos os profissionais, como eu falei, graduados na área de saúde. Porém, a atuação, o limite, a indicação, a via, é, tudo isso depende de cada conselho. Cada conselho determina, é responsável pelas atividades dos seus profissionais. Então, não é a BOS, não é o Ministério da Saúde, não é a lei federal. A lei federal permite que aquele profissional pode usar, mas dentro dos critérios e limites definidos em resolução pelos seus conselhos. Então, foi muito bom você falar isso, porque linka muito com o que eu estava falando há um pouquinho tempo atrás, mostrando que os conselhos mais que aprovaram primeiro, como foi o de odontologia, como foi o de enfermagem, lá atrás de fisioterapia, esses conselhos, eles aprovaram a resolução, determinaram a resolução para os seus profissionais, mas essa resolução hoje, na minha opinião, e eu acho que na sua também, na opinião da BOS, ela cabe hoje uma revisão, né, uma atualização, no mínimo uma atualização, e maior e melhor clareza de quais são os limites, de qual é a competência, de quais vias podem aquele profissional atuar, de que maneira e para qual indicação, né? Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina é recente, então é a mais atualizada, mas a sugestão Eu aqui acho que que fica nessa live é odontologia, isso. eu acho que odontologia tem uma resolução que também poderia ser atualizada, porque existem outras aplicabilidades clínicas que não estavam contempladas, né? Já faz mais de 10 anos que saiu essa resolução. Algumas resoluções elas restringem, outras elas não deixam, não trazem muita clareza. Então, eu acho que é um momento, talvez, né, de conselhos aí trabalharem para trazerem resoluções mais atualizadas, Mais né? E eu atualizado. acho que como a Associação Brasileira de Ozonoterapia, a gente tem que apoiar e trazer as melhores evidências para que a gente possa Dá cada vez suporte, né? avançar, né? Trazer mais segurança, né? A ciência muda o tempo todo, né? O contexto muda. Acho que isso é importante, né? E que tomara que tenham mais pessoas aqui que tenham ligações nos conselhos para que a gente é, possa evoluir nesse sentido, né? Porque eu acho que a utilização do ozônio ela tem que respeitar a formação de cada um, né? Eu acho que tem uma analogia assim legal para a pessoa entender. É isso, porque assim, eu tenho um gerador de ozônio, eu posso fazer tudo. Não. É igual assim, você tem um carro, mas você tem carteira de moto, de carro, de ônibus, Caminhão, de trator, caminhão, né? Porque quanto maior a categoria, maior a responsabilidade. A gente não pode esquecer que existe uma responsabilidade ética, profissional e legal, né, sobre tudo. Então, isso que hoje não é só, eu acho, no caso do ozônio, é no caso de várias outras coisas, né? Às vezes a pessoa tem a formação numa área, ela começa a trabalhar em outra área, aí fica uma discussão se ela tem ou não competência. Tudo bem, mas se tiver um problema,
você vai responder dentro do teu conselho profissional, além, né, da questão legal. Então, eu acho que a pessoa tem que ter essa consciência, porque o Dr. Conrad sempre dizia uma frase que eu gosto de repetir, que eu falo que é: a ignorância é a mãe da coragem, né? Porque quando a pessoa não sabe os riscos, não sabe os efeitos, ela vai fazer sem conhecer, igual uma criança que não tem noção, né? Então, quando a gente estuda, a gente se forma, a gente tem a noção do que pode causar e também tem que saber reverter, né, o problema eventual que possa dar. Então, eu acho que eu não gosto muito, assim, particularmente, quando as pessoas, eu sou ozonioterapeuta, né? Eu sou. Até eu entendo a boa vontade da pessoa em falar isso, mas ela não o ozônio não é uma profissão. Ele é um recurso terapêutico utilizado dentro da profissão, Exatamente. né? E eu acho que é isso que a gente precisa passar. E, inclusive, eu acho que essas formações que a gente tem, elas deveriam ser mais direcionadas, né, nesse sentido, para a gente poder dar esse subsídio, porque, por exemplo, como que uma pessoa que não tem nenhuma formação na área odontológica, você é médico, então, Antônio, aplica aqui na minha cirurgia, eu vou fazer um implante, você vem aqui fazer ozônio. Você nunca fez implante, você não sabe o É conceito de fazer um lógico. implante ou de usar no transcirúrgico, de usar no pós-cirúrgico. Você não tem domínio da anatomia da face, né, da cavidade bucal. Então, assim, não tá dentro da tua competência fazer isso, apesar de ter a ferramenta na mão. E, Então, eu acho que e passa um não é pouco porque é sobre isso também. natural que não oferece risco, né, Letícia? Né? Então, assim, muitas vezes também, nesse gancho aí que você falou de limite, de competência de cada um, também vem aquela, mas é natural, não vai causar efeito, risco àquele paciente. Vai sim, tudo na vida tem seu risco, né? Então, tudo que produz um efeito biológico pode ter risco, né? A gente tem aí, você falou aí do efeito hormético, né? Que aparentemente é uma coisa, a hormese é uma coisa simples, natural, mas aí dependendo de doses, da forma que foi feita, da via, etc., pode sim oferecer risco. Então, muito cuidado para quem está iniciando, muito cuidado para quem está com ansiedade em prescrever ozonioterapia para qualquer coisa, para qualquer um. Tem que saber até qual paciente realmente tem indicação e está preparado para isso, né? Você falou aí rapidamente do terreno biológico. A gente na geriatria a gente olha muito isso. Paciente idoso quando vem para nós, a gente está olhando para ele a parte nutricional, a parte de hidratação, a parte clínica, né? A polifarmácia, o sono, etc, etc. Então, são tantos viés que você tem que avaliar um paciente, até para fazer ozônio, né? É uma coisa aí fala, uma coisa natural, uma coisa que não oferece, sim. Você pode estar oferecendo um risco a uma pessoa que está com terreno biológico, que está em desequilíbrio, que está com anemia, que está com desnutrição, que está com carência, que está com imunidade baixa, que está com falta, é, sei lá, tantas e tantas indicações, situações clínicas que eu não diria assim, não seria uma contraindicação absoluta, mas uma contraindicação, né, relativa, né, que a gente teria que aí analisar, ou melhor, cuidar daquele paciente um pouco mais e depois pensar, sim, se é importante, se faz sentido, se faz necessário uma ozonioterapia para tratar uma dor, para tratar uma inflamação, uma ferida desse paciente. Mas tem que ter muito cuidado, né? Porque é natural que não oferece risco. Letícia, Vamos estamos ver com quem que tá 40. aí na live que não mandou perguntas pra gente. Pois é, o que a gente vai fazer com essas perguntas? A gente vai ter que pedir para que mandem o pessoal da Boys Guard aí para a gente tentar Eu responder não, depois, para hein? mim não apareceu nenhuma pergunta. Ah, Não para mim sei está se. aparecendo aqui. Para mim está Ah, aparecendo a questão da, do- eu tô procurando aqui, mas não, para mim só apareceu os comentários iniciais, boa noite, depois não apareceu mais nada, não consigo não, já visualizar. a enfermagem tem resolução, tem.
A enfermagem tem resolução, sim, mas é uma das que a gente citou que deve ser atualizada e a gente vai ajudar para isso. Também há uma pergunta de se fisioterapia já está tudo ok. Tem resolução, também a mesma situação, poderíamos ter. E aí a gente provoca aqui, chama os profissionais que estão nos acompanhando, que tenham contatos com seus conselhos de classe, que façam perguntas, que solicitem, que indiquem que eles façam a atualização, a gente está aí aberto, a voz está aberta para dialogar, para ajudar nisso, tá? Fisioterapeuta pode tratar feridas? Veja, poder pode, mas não está dentro da resolução da fisioterapia explícito, assim, bem claro que aquilo é para ferida, tá? Como veio na medicina, tá, gente? Inclusive, há uma outra situação. Na medicina, por exemplo, foi aprovado, na resolução diz que é para tratar feridas, com exceção de feridas neoplásicas. Então, olha só, por isso que quando a gente cita a resolução do CFM, a gente é uma resolução atualizada, ela está bem assim, não é tão ampla, mas ela está bem detalhada, bem descrita. Então, até as feridas não está liberado para todas as feridas neoplásicas, não. Tá? Então, isso vale também para a fisioterapia. Conseguiu ver aí, Letícia, as perguntas? Tá Não, conseguindo? estava até Tá. vendo se conseguia, não, O não doutor, consegui. doutor e doutora Letícia, tem uma pergunta, na verdade, uma afirmação da ozonioterapia, que ela disse que a Anvisa foi no estabelecimento dela e disse que não tem gerador de ozônio. Como é que ela É, agiria nessa tem sim. forma? Eu posso responder essa. Eu vi a pergunta dela aqui, eu estava procurando essa. Existe sim gerador de ozônio já aprovado na Anvisa, mas a aprovação foi agora recente. Foi de maio, é isso, Letícia? Foi 4 de maio. maio. 4 de maio. Então, pode ser que essa profissional tenha tido essa fiscalização antes disso, ou o aparelho dela não seja o que tenha o registro, tá? Então, buscar informações, a Boys pode ajudar nisso, mas tem que buscar informações. Isso tá bem fácil lá no site da Anvisa, o registro do aparelho e as informações do aparelho, mas talvez essa situação tenha ocorrido antes disso, tá? Alguém mais? É. Alguma pergunta? Letícia, comentar mais alguma coisa? Não, eu queria dizer que todo esse contexto, né, é importante porque todo recurso terapêutico novo, né, a gente fala do ozônio novo porque ele não é novo, mas novo no arsenal, novo no contexto de formação clássica na área da saúde no Brasil, ele requer ajustes, requer conhecimento, por isso que é tão importante que os profissionais tentem, né, estar alinhados a participar dos eventos, de congressos, de atualizações, porque isso tudo é o que dá um embasamento, é que faz crescer, né? São as dúvidas que trazem novas dúvidas, que vão gerar novos estudos, que vão gerar novas evidências, né? Esse ambiente de crescimento científico, profissional, ele é muito importante para quem trabalha, né? Porque muitas vezes o profissional está lá sozinho, isolado, numa cidade que não tem outra pessoa para trocar, né, para crescer. Então, é sempre uma oportunidade, eu acho, a participação em eventos, né, em congressos, conhecer outras pessoas, trocar dicas, porque eu acho que um congresso ele vai muito além só de palestras, né? Ele é o networking, ele é a pessoa que você conhece ali do teu lado, ele é a dica que alguém te dá, ele é conhecer os fornecedores, conhecer equipamentos, materiais novos é, novas práticas, enfim, né? O congresso ele vai muito além de só aula, né? Claro que a gente sabe que nem sempre é possível, que existe, né? Que você tem a possibilidade, às vezes, de estar assistindo online, mas o presencial, né? É sempre muito mais rico, né? Então, eu acho que, né? O meu convite aí para que todos participem, porque eu acho que lá a gente vai poder ter mais momentos de discussão, mais momentos de atualização, mais troca de experiências e dúvidas que vão ser úteis para todo mundo. Tá, bacana. Letícia, realmente eu
sofri muito, eu adoro contato com as pessoas, eu sofri muito com esse tal de pandemia. Ficamos aí alguns anos aí fazendo híbrido e foi terrível aquela época, né? Então voltamos com tudo, vamos fazer um evento lindo em Brasília, esperar aí próximo a 1.000 pessoas na capital federal. Quero convocar de forma especial a turma do Centro-Oeste, que eu sei que tem muitos profissionais que fazem, que praticam ozonoterapia nessa região, Brasília, Goiás, Mato Grosso, tem uma turma de Mato Grosso muito forte também, ali no interior de Minas, então venham nos prestigiar, o evento vai ser muito bacana, relacionamento total, palestras incríveis com profissionais bem de destaque na ozonioterapia, nas integrativas que compõem com a ozônio. Vai ser incrível esse evento e queremos anunciar, né, algo para vocês hoje que estão aqui nessa live. Olha Alguns que só, nem me entraram, contaram isso. alguns que entraram e saíram, outros que permaneceram conosco até agora. Quem ainda não fez sua inscrição, a gente vai oferecer um cupom de 20% de desconto para todo mundo que acompanha essa live e que vai ter até dia, deixa eu só confirmar aqui, uma semaninha até o dia 17 de agosto, esse cupom vai estar disponível para inscrição no Congresso, com 20% de desconto. Então, quem está acompanhando aqui a live poderá utilizar desse cupom que a gente vai passar para vocês. Quem estiver aí acompanhando, pode nos chamar no privado. Quem já saiu e algum amigo ficou, fale para o amigo que saiu, nos chamar no privado, que a gente vai passar o cupom para todos que nos chamarem aí pelo privado, tá? 20% para o Congresso. Também uma novidade desse Congresso, os 2 dias após Congresso, teremos o curso de habilitação, o curso prático de ozonoterapia. Então, quem estiver vindo para o Congresso, quiser ficar mais 2 dias, não para curtir Brasília, mas para sair de Brasília completo com a parte teórica e prática, teremos esse curso de 2 dias e esse cupom também é válido para esse curso com direito a 10% de desconto nesse curso, tá? É um curso mais puxado, onde o profissional vai colocar a mão na massa, literalmente, e aí vai poder voltar para casa, além do conteúdo atualizado do Congresso, vai ter direito ao curso prático, né, com todas as técnicas que a gente passa para os nossos alunos. Então é isso, Então, Letícia. Sexta e sábado, o congresso, para quem vai participar. Isso. Sexta o dia todo, sábado o dia todo. E para quem quiser, habilitação é domingo e segunda. Domingo e segunda. Exatamente. E tem mais a parte online que depois também fica disponível para quem vai fazer habilitação, é isso? Isso. Teremos aí um jantar comemorativo do Congresso, também bem bacana, que serve muito para a gente se aproximar um do outro. Às vezes a gente tem um colega na mesma cidade e a gente não sabe que podemos aí trocar experiência, não chamar de concorrente, mas de colega, para que a gente possa um ajudar o outro, às vezes se juntar para para criar algum trabalho científico bacana. Então é isso. Letícia, eu acho que daqui para frente, daqui para o Congresso, vamos fazer outras lives dessa com convidados. Vamos puxar aí. Eu vi que tinha algumas palestrantes aqui que já estão aqui. A Mariel, lá do Rio Grande do Sul, estava aqui conosco. Ela é uma das nossas palestrantes. A gente poderia chamar, né, alguns palestrantes para fazer uma live e a gente conseguir tirar mais dúvidas, não só do evento, mas também da ozonoterapia, né? Porque não dá para tirar tudo em 1 hora, né? É muito assunto, é muita coisa, né? Não, mas a gente fica trazendo essas informações, né? E aguardando todo mundo lá. Então foi muito bom. Acho que a gente está aqui já quase batendo 1 hora. Deixa essa live salva, né? O pessoal aí da Boss vai salvar para quem quiser assistir ou quiser rever alguma parte e falar, né, do congresso também. Então, obrigada
por essa hora. Obrigada a quem nos acompanhou aqui. E qualquer coisa, chamem a gente aí no direct que a gente responde. Então, gente, o que fica aqui de aprendizado nessa live? Os mitos, muitos foram quebrados, a grande maioria, e nada disso seria possível se nós não tivéssemos esse tempo todo afastados dos extremos, né? Então, se a gente tivesse junto ao extremo que não acreditava na ozonoterapia, a gente estava ainda com isso aí travado. Se a gente tivesse entrado naquele extremo que a ozonoterapia era para tudo, a gente também estaria travado. Então, fica aqui essa lição da live de hoje. Sigam a vida com equilíbrio, sigam a vida com dose certa, com vias certas, com caminhos certos, que a gente vai sempre